O primeiro aspecto que eu queria aqui falar é que nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista da democracia portuguesa, é seguramente talvez uma das maiores conquistas da seguir ao 25 de Abril. Queremos preservar essa conquista, queremos defender essa conquista. A nossa posição é de salvar o SNS da degradação que se tem vindo a assistir. Cumprir a Constituição, de dar efetivo acesso às pessoas, todas elas, sem exceção, de acesso aos cuidados de saúde de forma atempada, gratuita, ou tendencialmente gratuita, como diz a Constituição, de forma universal. E aqui, qual é o objetivo? É defender a finalidade do SNS como conquista indiscutível do 25 de Abril. Manter a elevada qualidade dos serviços que os profissionais de saúde têm sido capazes de prestar aos portugueses. Garantir a manutenção e mobilização dos equipamentos de acordo com a evolução tecnológica. O Estado continua a ser o elemento central e maioritário, mas a sua função primeira é o cumprimento da Constituição, ou seja, garantir o acesso a todos os portugueses aos cuidados de saúde, sem discriminação, como ainda há pouco vi, de forma universal, justa e equitativa. Isto pode ser feito pela sua própria ação ou pelas outras iniciativas com quem o Estado contratualiza. E vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Isto é, o Estado tem que garantir, e é um imperativo constitucional, o Estado tem que garantir a todos os portugueses cuidados de saúde gratuitos, ou tendencialmente gratuitos, de forma universal, de uma forma humanizada e atempada. E isso é um absoluto. Há que garantir à população. Portanto, achamos que tem que haver uma reforma de fundo, uma reforma estrutural. E já agora, aqui um aspecto que eu não quero fugir. Mas então, porque uma reforma, o SNS está subfinanciado, porventura, vamos meter dinheiro no SNS? Resolvemos os problemas metendo dinheiro no SNS. É óbvio, sobretudo nos anos de crise, o financiamento do SNS, digamos, não foi ao mesmo ritmo que anteriormente, é evidente. Mas não é pondo dinheiro em cima dos problemas que resolvemos o problema. Deixa-me dar uma imagem popular, mas sugestiva. Se metemos água num balde que tem furos, grande parte da água que metemos por cima sai por baixo. Enquanto não resolvemos o problema de fundo da ineficiência, arriscamos a ter dinheiro que é colocado, mas que é, digamos, utilizado pela ineficiência. 1/3 das despesas de saúde são suportadas pelas famílias. O que, no que diz respeito ao OCDE, estamos num esforço das famílias muito acima da média dos países da OCDE. Dizemos até outra coisa. E dizemos de uma maneira responsável. Hoje, neste momento em que estamos a falar, já temos um SNS para pobres e um SNS para ricos. Um SNS para pobres que as pessoas que com baixos rendimentos não podem evitar os problemas que o SNS tem e estão nas listas de espera, enquanto que as outras pessoas, muitas vezes não ricas, mas que têm recursos, evitam isso comprando seguros de saúde privados. Isto num país em que é gratuita a prestação de cuidados de saúde, pelo menos tendencialmente. Há que instituir uma nova visão do Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde integrar 3 pilares: público, privado e social.